Bem-vindo, bem-vinda ao Claramente. É muito importante você compreender que a doença não é um inimigo que vem para te matar. A doença é um alarme, é um sinal, é um grito que avisa que algo está errado em sua maneira de viver, incluindo sua maneira de lidar com seus pensamentos e sentimentos e que precisa mudança. Veja que definição muito interessante de doença é esta. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Excelente livro, A Ciência do Bom Viver. Esse livro, página 127, fala sobre isso. Ou seja, o que essa autora está falando? Quando existe violação de alguma lei da saúde, o organismo tenta reagir. E esta tentativa se manifesta através de uma doença ou através de um sintoma. Essa mesma autora de temas sobre saúde e outros assuntos, ela diz o seguinte: estas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois estorvando ou prejudicando o processo da digestão, interfere com a nutrição. Olha que interessante, emoções deprimentes prejudicam a nutrição. Talvez o emocional da pessoa, tendo problemas não conscientes ou não resolvidos, ajuda a entender por que algumas pessoas, até vegetarianas e até veganas, que praticam exercícios físicos e bons hábitos do seu estilo de vida, desenvolvem certos tipos de doenças físicas. Luizinho era um garoto de 12 anos de idade. Ele foi levado ao oftalmologista por se queixar de não conseguir enxergar bem. Exames anteriores mostraram que ele tinha uma leve deficiência visual, mas sem importância clínica e sem causa médica detectada ou encontrada. Na clínica oftalmológica, os exames não mostraram alterações da visão. Por que então a queixa de não enxergar bem? A médica oftalmologista, boa conhecedora de doenças psicossomáticas, investigou sobre a história emocional da família de Luizinho. Os pais dele estiveram divorciados por uns anos e haviam retornado ao convívio recentemente. Luizinho ele tinha vivido na sua vida familiar anterior com seu padrasto, de quem ele não gostava. Ele tinha surgido dessa relação com esse padrasto, tinha surgido uma irmã de Luizinho e que ele se sentia muito angustiado, além do problema nos olhos que o levou à clínica. Tinha uma angústia importante esse garoto. Ele disse que gostou muito do pai ter voltado para viver com ele e a mãe e tinha medo de se separarem de novo. Admitiu que quando começou a ter problemas na visão, o pai e a mãe se preocuparam com ele de uma forma carinhosa e ele percebeu que eles se uniram para ajudá-lo. Mas para o fim da consulta com o oftalmologista, a mãe de Luizinho disse que o pai dela havia tido um problema parecido e havia ficado bem. O menino foi relaxando sua ansiedade durante a consulta ao ver o pai e a mãe interessados em saber o que estava acontecendo com os olhos dele. E sempre o menino olhava para o pai, olhava para a mãe, como que analisando a atitude dos pais para com ele mesmo. Com o acolhimento da médica, com o desabafar sobre a história da família, havendo redução da ansiedade do garoto, ele saiu da clínica enxergando bem e sem mais queixas. Então podemos dizer que desordens psicossomáticas são defesas usadas pelo corpo para aliviar a mente. A doença principal num transtorno ou doença psicossomática não é o sintoma clínico ou funcionamento doentio, como asma, colite, fibromialgia, eczema, diarreia e outros. A doença principal numa pessoa que apresenta sintomas físicos de origem emocional tem que ver com problemas na organização do ego da pessoa, com uma falta de harmonia emocional interna que afeta o físico desse indivíduo. Dr. Herbert Benson, que não é psiquiatra, ele é um médico clínico da Universidade de Harvard, ele diz que 75% das doenças diagnosticadas nos ambulatórios são devido a estresse mental. E ele afirma o seguinte, olha só o que ele diz, aí está falando da emoção, carrega um mais crucial papel em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender.
Veja essa explicação simples sobre como a mente afeta o corpo. Essa autora fala assim: se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perde-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é, pela mente e a vontade, impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão de que se tomar banho sentirá frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Que coisa, né? Interessante, ou seja, a circulação do sangue é prejudicada porque a mente está em estresse emocional. Anos atrás, um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina mostrou em seu trabalho científico que existe uma conexão entre células do sistema nervoso central e células do sistema imunológico. Dr. Hildeman e colaboradores do Laboratório de Estudos de Estresse da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, provaram que pessoas vivendo perdas importantes, como a morte do cônjuge, podem ficar vários meses com uma deficiência no sistema de defesa ou imunológico, devido à tristeza. Algumas células de defesa, como as células matadoras naturais, os linfócitos T e B, podem ficar reduzidos ou pouco ativos em seu trabalho de combater vírus e bactérias porque a tristeza prejudica a função dessas células. Talvez você já tenha ouvido falar de um idoso que estava bem de saúde e poucos meses após a morte de um parente próximo, a sua esposa ou esposo, esse idoso ele mesmo passou a ter, por exemplo, uma infecção importante e acabou morrendo. Por quê? Porque a tristeza abateu a força da imunidade desse indivíduo, assim um vírus ou bactéria aproveitou a situação e causou a doença grave. Conclusão então, verifique se seus sintomas têm uma base orgânica através de avaliação médica, vai lá no seu médico clínico. Se o exame físico feito pelo médico e os exames de laboratório estiverem normais, mas os sintomas persistem, pense, considere que pode ser útil você se submeter a uma avaliação psicológica. Entenda que sofrimentos psicológicos não são fraqueza ou falta de fé se a pessoa viveu ou está vivendo importantes estresses ou conflitos na vida. Dores psicológicas são expressões de sofrimento. Doenças psicossomáticas são defesas usadas pelo corpo para aliviar a mente. É isso que eu queria compartilhar com você hoje e espero você no próximo Claramente. Paz e luz.